A graça e a paz, povo de Deus. Meu nome é Diego Nunes e nós estamos no 7º episódio do estudo do Evangelho de João. E hoje veremos o zelo pela casa de Deus e Jesus purificando o templo. João capítulo 2, do versículo 12 ao 25. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E ficaram ali não muitos dias. Estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: O zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: Que sinal nos mostras para fazeres essas coisas? Jesus lhes respondeu: Destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Os judeus replicaram: Em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram nas Escrituras e na palavra de Jesus. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. No episódio anterior, vimos Jesus transformar água em vinho. Ali João nos mostrou o poder de Cristo sobre a criação. Agora o cenário muda completamente. Jesus sobe a Jerusalém para celebrar a Páscoa e entra no templo. Mas em vez de encontrar um ambiente de oração, ele encontra um mercado. O lugar onde as pessoas deveriam buscar a Deus havia sido tomado pelo comércio, pela exploração e pelo interesse financeiro. Então Jesus faz algo que surpreende a todos: ele purifica o templo. A grande mensagem dessa passagem é: Jesus não veio apenas realizar milagres, ele veio restaurar a verdadeira adoração. E como de costume, vamos separar em 4 partes esse estudo. Primeiro, quando o sagrado perde o seu propósito. O texto diz: encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. É importante entendermos o contexto. Milhares de pessoas vinham de lugares distantes para celebrar a Páscoa. Muitos precisavam comprar animais para oferecer em sacrifício. Outros precisavam trocar suas moedas pela moeda aceita no templo. E esses serviços eram necessários, sim. O problema não era a existência do comércio. O problema era onde ele estava acontecendo e como estava sendo feito. O lugar reservado para a oração havia se transformado em um mercado. Além disso, muitos peregrinos eram explorados com preços abusivos e taxas injustas. A adoração havia sido substituída pelo lucro. Isso também pode acontecer conosco. Às vezes continuamos frequentando a igreja, mas nosso coração já está ocupado por outras prioridades. Continuamos presentes no templo, mas Deus já não ocupa o primeiro lugar. Em segundo lugar, o azorrague revela o zelo de Jesus e não a perda do controle. O versículo 15 diz: Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Esse é um detalhe muito importante. Muitas pessoas imaginam Jesus tomado por uma explosão de ira, mas João mostra exatamente o contrário. Ele diz que Jesus fez um azorrague de cordas, ou seja,
Ele não encontrou um chicote pronto. Ali no pátio do templo haviam cordas usadas para prender os animais que eram destinados ao sacrifício, e Jesus tomou algumas dessas cordas e acabou ali confeccionando um pequeno azorrague. Isso mostra que sua atitude foi consciente, foi pensada, controlada. Não foi um acesso de raiva, foi uma demonstração de autoridade. Outro detalhe interessante é que o texto diz que ele expulsou as ovelhas e os bois. O azorrague servia principalmente para conduzir os animais para fora. Quanto aos homens, João diz que Jesus derrubou as mesas, espalhou as moedas e ordenou: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Jesus nunca perdeu o controle, ele demonstrou o zelo pela santidade da casa do Pai. Existe uma grande diferença entre a ira humana e a indignação santa. Nós geralmente nos iramos quando o nosso orgulho é ferido. Jesus agiu porque a glória de Deus estava sendo desonrada. Não por acaso os discípulos lembraram no Salmo 69, o zelo da tua casa me consumirá. O amor verdadeiro não é indiferente ao pecado. Quem ama a Deus deseja honrar aquilo que é santo. E em terceiro lugar, o verdadeiro templo estava diante deles. Os líderes religiosos perguntaram: que sinal nos mostras para fazeres essas coisas? E Jesus responde: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Eles pensaram imediatamente no prédio, mas João esclarece: ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Que declaração que Jesus fez aqui! Jesus está dizendo que a presença de Deus não estaria mais limitada àquele edifício. O verdadeiro templo agora é Cristo, e é por meio dele que temos acesso ao Pai. E aqui existe uma ligação muito bonita com o episódio anterior. Em Caná, Jesus transformou a água das talhas usadas para os rituais de purificação, e agora ele purifica o próprio templo. João está mostrando que Jesus veio substituir os antigos símbolos pela realidade. A verdadeira purificação não acontece em um ritual, ela acontece em Cristo. E por último, em quarto lugar, Jesus conhece o coração de cada pessoa. O texto termina dizendo: mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia a todos. Muitas pessoas acreditavam em Jesus por causa dos milagres, mas Jesus conhecia suas verdadeiras intenções. Ele sabia quem tinha uma fé genuína e quem estava apenas impressionado pelos sinais. Essa é uma pergunta importante para nós. Por que seguimos Jesus? Porque o amamos? Ou apenas porque esperamos receber alguma bênção? Cristo não procura admiradores, ele procura discípulos. Talvez hoje o Senhor também queira purificar algo em nosso coração. Talvez não existam mesas de cambistas, mas existam preocupações, orgulhos, materialismo, pecados escondidos. Tudo aquilo que ocupa o lugar que pertence a Deus precisa ser removido. Jesus continua purificando o templo. E hoje esse templo somos nós. A purificação do templo nos revela que Jesus não aceita uma adoração superficial. Ele deseja um coração completamente entregue ao Pai. Seu zelo continua o mesmo. Ele ainda deseja encontrar um povo que o adore em espírito e em verdade. Antes de encerrar esse estudo, eu gostaria de deixar uma pergunta. Se Jesus entrasse hoje no templo do nosso coração, o que ele encontraria? Que possamos permitir que ele remova tudo aquilo que impede uma comunhão verdadeira com Deus. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até o próximo devocional.